pessoas são detidas em operação da Polícia Civil de Sorocaba por falsificação de bebidas. Saúde e integração. Semana Municipal de Medicina Tradicional Chinesa movimenta a cidade de Sorocaba. Sortudos participam de gravação do De Noite, do Danilo Gentili no SBT. E você vai conhecer a história de um artista de 81 anos em Boituva. Essas e outras notícias você confere hoje, dia 14 de setembro de 2016, no Noticidade. Boa noite. Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil de Sorocaba e também a do Rio de Janeiro resultou na prisão de uma quadrilha responsável pela fabricação de bebidas falsificadas. Ao todo, 20 mil garrafas de destilados eram produzidas por mês. Uma das cidades que recebia para comercializar o produto era Sorocaba. As fábricas de uísque e vodka falsificados funcionavam em 3 cidades da região de Campinas. Nos locais, 5 funcionários foram presos em flagrante. A primeira unidade foi fechada em Americana, onde as bebidas eram feitas. Outra em Santa Bárbara do Oeste. Neste local, as garrafas eram lavadas e depois encaminhadas para a terceira unidade, na cidade de Nova Odessa, onde era realizado o envasamento e a rotulagem do produto, que, segundo a polícia, também era distribuído em outros estados do país. Os caminhões saíam dessa fábrica em Nova Odessa e eram distribuídos em cidades da região, geralmente em casas noturnas e casas de shows. 2 homens e uma mulher que seriam os responsáveis por liderar a quadrilha foram presos. Outra fábrica também foi fechada na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde os mandados de busca e apreensão foram expedidos. A investigação teve início no Rio de Janeiro, onde era objeto da apuração uma organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas. Essa organização começou a investir em outra atividade ilícita, que era a falsificação de bebidas. E um dos maiores fornecedores para essa organização é o Maurício de Carvalho, que fica em Americana. Os 3 líderes do bando foram encaminhados para a Delegacia Seccional de Sorocaba, autuados no crime de falsificação de bebidas e associação criminosa. A polícia procura os suspeitos de terem assaltado uma agência de correios hoje no centro de Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, 2 homens armados teriam entrado no estabelecimento e rendido funcionários e clientes que estavam no local. Durante a ação, todo o dinheiro que estava no caixa foi roubado. O valor levado pela dupla ainda não foi divulgado e o caso apresentado na delegacia e também é investigado. Em Sorocaba, uma casa lotérica no bairro Aparecidinha foi assaltada e, segundo a polícia, os homens teriam arrombado as portas e danificado os cofres do estabelecimento nessa madrugada. Durante a ação, R$16 mil, um notebook e o aparelho que armazena as imagens das câmeras de segurança foram levados. O caso foi apresentado no DP Norte e é investigado. Em Iperó foram divulgadas as imagens de um assalto a uma padaria no centro da cidade. A polícia procura os suspeitos. Nas imagens, podemos ver o momento em que 2 homens, um deles armado, invadem o estabelecimento e rendem um funcionário. Em seguida, ele vai até o caixa e pede que uma outra funcionária coloque o dinheiro em uma sacola. Durante a ação, aproximadamente R$600 foram levados. Um homem que estava nas proximidades do local chegou a ser abordado, mas após as imagens das câmeras de monitoramento serem analisadas, ele foi liberado. O caso é investigado. E a seguir você confere aqui no Noticidade outra entrevista da série com candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Hoje o entrevistado é João Leandro, do PSDB. E ainda você vai saber o que acontece na Semana Municipal de Medicina Tradicional Chinesa, que movimenta a cidade. Os detalhes em instantes. Noticidade de volta e agora vamos falar das eleições municipais 2016.
Você tem acompanhado ao longo dessa semana aqui no Noticidade a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Sorocaba. As regras foram acertadas em conjunto com os representantes dos candidatos, partidos ou coligações. A ordem de participação foi definida por sorteio. Hoje o entrevistado é o candidato João Leandro, do PSDB, que concorre pela coligação Respeito por Sorocaba e Responsabilidade para Avançar, que além do PSDB tem o PR, o PMN e o PSDC. Confira. Advogado João Leandro foi secretário de governo durante o atual governo Antônio Carlos Panunzio e disputa pela primeira vez uma eleição. Concorre à Prefeitura de Sorocaba pelo PSDB, na coligação Respeito por Sorocaba e Responsabilidade para Avançar. Ele concedeu entrevista ao vivo ao jornalista Eduardo Barazal no Manchetes Noticidade. Após o encontro, respondeu por que pretende ser prefeito de Sorocaba. Sorocaba é hoje uma das cidades mais importantes desse país. O PSDB, partido pelo qual eu sou candidato nessas eleições, ajudou fazer a transformação dessa cidade dos últimos anos. Sorocaba passou a ser importante no cenário nacional. Sorocaba precisa continuar no rumo do desenvolvimento. Sorocaba precisa continuar no rumo de ser uma das cidades mais importantes desse país. É com esse compromisso que eu venho me apresentar a vocês para ser o prefeito de Sorocaba, para que ela continue sendo essa cidade maravilhosa. Sessões de quiropraxia, reflexologia, acupuntura e degustação de chás são algumas das atividades que fazem parte da Semana Municipal de Medicina Tradicional Chinesa, que é realizada em Sorocaba. O evento vai até sexta-feira. Na espera da UBS do Vitória Régia, uma palestra. Público interessado e participando da Semana de Medicina Tradicional Chinesa e Práticas Integrativas. O encontro é sobre a importância e o uso correto de plantas e ervas medicinais. Claro que muita gente acha que conhece finalidades e formas de utilização, mas a fitoterapia, técnica do uso desses elementos da natureza como medicação, requer metodologia e orientação. O tratamento ele tem que ser feito com um acompanhamento médico, tá? Para o uso da planta medicinal, porque daí tem a dosagem certa, né? A periodicidade de uso da planta certo. Ao final teve até degustação dos chás. A Silvana trabalha na unidade e aproveitou para aprender o jeito correto de preparar. Antes eu lavava as folhas, né? Coisa que ele diz que não é bom lavar muito, porque porém a hortelã, ele diz que tem um pelinho na folha. Eu nem sabia disso também. Ele disse que se lavar muito, sai a propriedade da vitamina da folha. E não pode ferver junto com a água. O que tem que fazer? Ferver água separada, aí depois tira as folhas, coloca numa xícara, põe a água e tampa. Depois dá um tempo ela tampada, aí tira a tampa, aí a vitamina fica na tampa do lado de dentro, você tem que tirar tudo e jogar na água, aí você pode tomar. A dona Enedina também aprendeu muita coisa nova. Eu já plantei hortelã, já plantei a erva cidreira e a melissa. Não vai para frente, mas agora eu creio que vai para frente depois que eu aprendi. Além de palestras como essas, UBSs oferecem ainda sessões de quiropraxia, massagem miofacial, reflexologia e acupuntura. A importância das práticas integrativas é mais para visualizar o paciente como um todo, não a gente focar somente na doença, e sim no indivíduo de forma geral. Tá certo. Na volta você confere o trabalho de um artista em Boituva, que se inspira em quadros e também em poesia. O Noticidade volta já.